Fala galera, estamos aqui ao vivo com mais uma live sobre melhoria contínua. Estamos aguardando o Patrick, o Celinho já entrou. Fala Celinho, Osni também está aí já, Minds Up. Vamos aguardar o nosso convidado, Patrick, está chegando aqui já. Ismael também. Patrick está entrando aí na live. Só aguardar o Patrick se conectar. Galera, já queria adiantar aqui. E aí o Patrick? Fala, Patrick! Fala, Bruno, tudo bom? Tudo? Prazer, obrigado aí pelo convite. Cara, é uma satisfação muito grande para nós ter você participando aí da live. Queria agradecer muito a sua contribuição. A gente sabe como tem oportunidade aí no mercado, como tem pessoas carentes de informações, e eu não tenho dúvida que pessoas como você estão a fim de fazer a diferença e junto a gente consegue construir um ambiente muito mais rico para todo mundo, meu. Então, acho que você resumiu bastante importante essa participação de todos. Com certeza a gente tem para poder contribuir. A ideia é realmente contínua, o que a gente consegue contribuir hoje com as empresas. A gente sabe que não está num momento tão bom, e aí a ideia realmente é compartilhar conhecimentos e aprendizados, e aí junto com a galera aí verificar o que a gente pode estar ajudando. Show de bola, Patrick. Eu já queria deixar claro para todo mundo que com essas lives a gente vai fazer estatísticas delas. Então, ao longo do tempo, a gente vai começar a trazer informações relevantes que pessoas como você, Patrick, estão participando e trazem experiências reais, né, para a galera. Então, eu acho que o mais legal nós não estamos aqui falando de pessoas que vivem, né, apenas teorias, mas sim realmente tem prática. Então, a gente pode trazer estatísticas para essa galera ao longo de um tempo aí e mostrar o que é real e o que realmente impacta de fato para todo mundo. Show de bola. Patrick, vamos lá. Conte brevemente a sua história, quem você é, suas experiências, da onde vem o Patrick? Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrick. Eu sou Master Black Belt Lean Six Sigma. Hoje eu trabalho com consultoria de melhoria contínua, tanto Lean como também a metodologia Lean Six Sigma. Atualmente ajudo as empresas, principalmente nessa parte de implementações de melhoria contínua, redução de custo, melhoria de produtividade, aumento de qualidade e principalmente desenvolvimento de pessoas. Sou formado em engenharia de produção, tenho duas pós-graduações, sou de Mogi das Cruzes, cidade de São Paulo, e é um prazer enorme poder estar aí junto com vocês. Legal, Patrick. Se você puder contar um pouquinho a tua trajetória profissional para o pessoal entender da onde está vindo o Patrick, né? E por que que você tem tanta propriedade no que fala. Sim, eu trabalhei muito tempo numa multinacional como Master Black Belt, que era responsável pelas coordenações dos projetos de melhoria contínua, desenvolvimento de pessoas também, e suporte principalmente na excelência operacional e na implementação do Lean Manufacturing. Tive a oportunidade aí de viajar por todo o Brasil e para fora também, disseminando a metodologia. E com certeza é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu amo e principalmente que eu sei que dá resultado. A ideia nossa hoje, nosso maior desafio é realmente disseminar isso para mais pessoas, fazer com que as pessoas tenham o entendimento e a convicção do quanto que a metodologia pode ser útil e pode ajudar de uma forma simples. É realmente o que o Lean traz para nós, simplicidade nos processos, nas melhorias. E o Six Sigma traz para nós principalmente a parte de estatística. Hoje a gente fala muito na indústria 4.0, que é uma coleta de dados muito mais precisa, mas vamos ter que ter cada vez mais profissionais capacitados para analisar esses dados. E o nosso maior desafio realmente é a formação dessas pessoas. Exato, Patrick. Eu acho muito legal porque gerar dados, hoje em dia tem muitas pessoas que geram. Agora, como transformar esses dados em informações decisórias, eu acho que tá aí um grande desafio para as pessoas, porque a gente vê as pessoas muito confusas com vários dados, mas não sabem como gerar os melhores dados para transformar isso em informações. E essas informações, eu acredito que o mais importante é quais decisões elas vão serem tomadas em cima delas. Um ponto que eu venho trazendo muito isso nos treinamentos e também nas consultorias nas empresas o que mais tem realmente é dados e KPIs. Então, hoje indicadores por todo quanto que é lado e muitas vezes indicadores que não estão dizendo absolutamente nada e dados que não são confiáveis.
Isso é muito sério porque as decisões estratégicas da companhia são baseadas nesses indicadores, tanto esses indicadores diários como os próprios indicadores mensais. Então, é muito sério que tenhamos cada vez mais pessoas preparadas que saibam realmente trabalhar com esses indicadores, porque é ele que realmente norteia o caminho da organização. E se os dados não são confiáveis e os indicadores realmente não representam o que está acontecendo no negócio, realmente é uma bússola do lado ao contrário. Exatamente, show de bola. Patrick, então você já comentou um pouquinho, né? Tua função atual hoje é desenvolver empresas, pessoas, através da metodologia, né? E eu acho que é bacana deixar claro aqui que você é dono da empresa Master Métodos, que tem esse objetivo aí muito bem, né, pautado, muito bem estabelecido. E isso vai de pessoas que realmente hoje não estão dentro da indústria e querem buscar uma formação, bem como empresas que já estão querendo melhorar o seu negócio, né? Isso, o nosso ramo de atuação ele é bem amplo. Então, a gente trabalha tanto com a parte de consultoria de melhoria contínua, com a metodologia Lean, e também a metodologia Six Sigma. Então, o nosso objetivo principal realmente é ajudar essas empresas a alavancarem seus resultados através da melhoria de processos, desenvolvimento de pessoas, não tem outro caminho. E também na formação de belts da metodologia Lean Six Sigma, principalmente ajudando também como coach de desenvolvimento de projetos. É uma área que eu tenho bastante conhecimento. Quando eu trabalhava no Nacional como Master Black Belt, eu já fazia todo esse papel. Eu fazia já todo esse papel de coaching em Six Sigma. Então, nós trabalhamos com ela desde a formação de um White Belt, Yellow Belt, até a formação do Black Belt e também suportando as organizações de desenvolvimento de projetos. Show de bola. Patrick, uma coisa que eu vejo muito comum é as pessoas ainda duvidarem de comportamentos. E eu queria saber de você, se você pudesse contar sobre a sua história, quais comportamentos tu acredita que mais te ajudaram a obter sucesso profissionalmente? Então, hoje, quando a gente fala muito em questões de comportamento, né, não é realmente uma coisa de outro mundo. É o mínimo que hoje a gente espera realmente dos profissionais e a gente pode fazer essa ligação de comportamento de melhoria contínua. O quanto que realmente as pessoas estão dispostas a melhorar os processos. Porque quando a gente fala em comportamento, principalmente em behaviors, a gente está falando realmente de ser um líder. E principalmente na parte de melhoria contínua, nós estamos observados a todo momento. É uma área que você acaba sendo muitas vezes vidraça, que muitas vezes você vai estar sozinho puxando alguma coisa. E os seus comportamentos voltados realmente para a parte de melhoria ajuda principalmente a influenciar pessoas. E hoje a gente observa cada vez mais dentro das organizações que isso está deixando um pouquinho de lado e as pessoas estão muito no automático, sendo consumidas pelo dia a dia e esquecendo aquelas pequenas coisas que realmente fazem diferenças. Comportamentos, atitudes, disciplinas. Ao longo da carreira, uma coisa que eu sempre trouxe comigo, a questão de, independente se outros não estiverem fazendo, eu vou fazer o que é importante, eu vou fazer o que é melhor. Porque sempre, em algum momento, você vai trazer e conseguir influenciar uma outra pessoa também nesse novo caminho. E hoje, como nós trabalhamos de consultores de melhoria, não é diferente. Então, a gente tem hoje esse papel de influenciador, só que para influenciar, primeiro você precisa liderar pelo exemplo. E liderar pelo exemplo, você precisa ter o quê? Comportamentos necessários que realmente venham te ajudar a todo esse desenvolvimento de trabalho. Perfeito, Patrick, muito bom. E se você pudesse escolher um ou outro, né? Quem ganha mais jogos? São comportamentos ou são conhecimentos? Hoje a gente sabe que o principal realmente é comportamentos. Porque o conhecimento a gente consegue adquirir com o tempo, se a gente correr atrás. E comportamento, ele é muito intrínseco, ele vem muito de fora para dentro. Mesmo você sabendo que hoje existem N ferramentas para que você possa aprimorar e também desenvolver esses comportamentos. Mas hoje o principal realmente é o comportamento. O conhecimento, o aprendizado realmente é super importante. Mas se você não tem hoje uma postura realmente voltado para trabalho em time, desenvolvimento de pessoas, fica muito mais difícil alcançar os resultados. Uma coisa que eu observo, Patrick, e também algumas consultorias, enfim, a gente roda muito aí, né? Empresas enfiando ferramentas por falta de comportamentos. E aí vão engessando o sistema
e vão colocando em ferramentas, mais ferramentas, porque as pessoas estão deixando de cumprir com comportamentos básicos. Que se as pessoas fossem lá na base e tivessem fazendo vamos usar aqui o termo feijão com arroz bem feito, eliminaria talvez 80% da burocracia que existe dentro da companhia. É que isso, Bruno, a gente que tem uma experiência, para mim, por exemplo, é muito claro. As pessoas, elas querem inventar a metodologia que já existe. Então, vamos o Lean. O Lean Manufacturing traz muito para nós a questão de simplicidade. As empresas, elas inventam toda a essência que a metodologia realmente tem para trazer. O que eles fazem? Eles começam a burocratizar e inventar uma nova metodologia como se fosse o Lean ou como se fosse o OPEX, excelência operacional. Não, a metodologia está pronta. Aí, a questão do comportamento que a gente estava discutindo anterior, entra no quê? De a gente reconhecer, principalmente, a importância da metodologia e aplicar ela da forma que ela deve ser aplicada. Não, as empresas que muitas vezes têm um orgulho em particular, acabam implementando ferramentas e acabam burocratizando o sistema para depois, lá na frente, falar: nossa, gastamos um esforço com essa metodologia, mas ela não serviu para nada. É óbvio que não vai servir. Se você não utiliza os recursos necessários, os esforços necessários naquilo que realmente agrega valor, todo aquele seu esforço vai ser totalmente em vão. E hoje é legal você trazer esse tema, que eu venho percebendo realmente. O que falta dentro das organizações, e esse é o nosso principal, é cabeça pensante. São cabeças pensantes, porque braço para trabalhar já tem bastante. E eu sempre digo, não falta energia, comprometimento e dedicação das pessoas. O que falta realmente é um melhor direcionamento. E esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio, levar esse entendimento de melhoria contínua para que aquilo que está sendo pesado para dentro das organizações hoje em dia seja um fardo muito mais leve. Porque a gente sabe que o impacto principal é pessoas frustradas, resultados baixos, pessoas desmotivadas, e isso é óbvio que vai impactar diretamente no resultado da companhia. Boa, Patrick. Perfeito, cara. Eu concordo 100% e eu acho que, como você comentou, a gente tem um papel muito grande de esclarecimento e voltar para a essência do negócio, cara. É realmente fazer o que precisa ser feito, né? Mas de forma bem feita, para não fazer com que isso torne uma bola de neve lá na frente e aí seja um trabalho muito maior da liderança, muito mais desafiador para todo mundo reverter a situação, sendo que se você agisse no ato da forma correta, você eliminaria diversos desperdícios ao longo da cadeia, seja humano, seja de ferramentas, seja realmente de resultados, né, voltados a desperdícios, enfim. A gente sabe muito bem como isso ocorre e como que isso também aumenta de uma forma muito grande se você não tem esse cuidado. Muito bacana. Se tu puder me contar um pouquinho, Patrick, alguns resultados que você alcançou utilizando, né, a metodologia. Sim, resultados bem significativos, principalmente até quando eu era Master Black Belt da companhia, eu tinha de 5 a 6 milhões de reais ano de economia através dos projetos de melhoria contínua. E hoje isso eu trouxe também aqui para fora. Então eu dou consultoria numa empresa, uma empresa de grande porte na parte logística, e a gente já vem obtendo bastante resultados, principalmente na questão de pedidos, na questão de velocidade de entrega, na questão de reclamações de clientes, porque o principal realmente é utilizar a ferramenta adequada, no local adequado e na adequada. Resultados significativos, não somente financeiros, porque a gente sabe que a metodologia, ela traz, principalmente o Lean Six Sigma, ela traz realmente esse aporte de retorno financeiro, mas no desenvolvimento de pessoas, deixar com uma tomada de decisões muito melhor, com clareza e utilizando a ferramenta de uma forma adequada. Então, hoje eu posso resumir realmente que eu me sinto muito privilegiado nesses dois pontos, porque eu sempre enxerguei resultado como consequência. Prioridade é como você constrói os resultados. E para construir resultados, você precisa de pessoas. Então, hoje, o maior aporte realmente é o quanto que eu estou conseguindo disseminar e desenvolver nessas pessoas esse pensamento estratégico. Porque através delas vão vir projetos de melhoria contínua e automaticamente resultados financeiros em empresas mais competitivas. Perfeito, Patrick. É isso mesmo. É uma coisa que tu comentou aí que eu tenho observado também.
como as pessoas estão esquecendo de um dos princípios básicos do Lean, que é o que é valor para o seu cliente. E aí eu vejo um monte de pessoas fazendo um monte de coisa sem ter noção se realmente aquilo é valor. E aí tu olha a demanda dessas pessoas ao longo do dia, cara, elas não estão nem 5% do dia fazendo atividades que estão de fato agregando valor aos seus clientes, que são as pessoas que pagam pelo seu salário, que mantêm aquele negócio vivo. Isso, Bruno, a gente pode resumir principalmente no desafio da consultoria, que hoje a gente vem trabalhando. Hoje as empresas, tanto pequenas, médias e grandes, têm N funcionários, seja analistas, engenheiros e gestores, só que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande naquilo que realmente agrega valor, tanto para o cliente como para o negócio. Por que eu digo isso? Os esforços hoje estão focados principalmente naquilo que não agrega valor. E eu falo com uma clareza, 80% das atividades hoje executadas pelas pessoas dentro de uma organização não agrega valor algum. São reuniões, são tanto reuniões em sala como reuniões em pé de linhas para discutir indicadores de pós-morte, indicadores que às vezes nem confia. Muitas vezes não trabalha seu desenvolvimento de pessoa da forma que deveria. Não se sabe hoje desenvolver um estudo de capacidade, e esse estudo de capacidade é extremamente importante, porque ele define muitas questões de retenções, de produtos não conformes, de gerações de waste. Hoje tem uma dificuldade enorme de trabalhar dentro das perdas que existem dentro de organizações, paradas de máquinas, em excessos. Por quê? Porque a energia das pessoas não está voltada para isso. Caiu-se no círculo vicioso dentro das organizações, de atividades burocráticas, daquele sistema realmente que você faz, que você sai do dia totalmente esgotado e o resultado parece que não chega, porque o resultado é tão minúsculo. Então, esse é o maior desafio realmente nosso, é abrir realmente esse mindset, fazer com que as pessoas enxerguem cada vez mais essas oportunidades de melhoria. E quem perde com isso? O cliente. Porque se você não está focando naquilo que agrega valor para o cliente, você com certeza está deixando clientes cada vez mais frustrados e clientes partindo. E se os clientes estão partindo, pode ter certeza, existem outras empresas, os próprios concorrentes, que já enxergaram o benefício disso e estão usufruindo de todo o caos que existe dentro das organizações. Hoje a gente observa empresas com uma produtividade super alta fechando. Por quê? A conta não fecha, a produtividade está alta, só que o custo está maior. Então, ou seja, produção a qualquer custo, mas o quanto que realmente estamos designando os nossos engenheiros, as nossas cabeças pensantes para trabalhar em incentivos de melhorias que venham realmente focar naquilo que agrega valor para o cliente e principalmente agrega valor para o negócio das companhias. Perfeito. E uma coisa interessante que tu falou, né? E eu defendo muito isso. Cara, o cliente é tão responsável quanto ao dono de uma empresa pelo sucesso ou fracasso dela. E a gente vê pessoas frustradas com serviços, com entregas de produtos, mas porém elas não comentam isso, elas não deixam claro essa frustração ou até mesmo não valorizam o que essas empresas estão fazendo de fato, que realmente é diferenciado. E aí eu olho essa cadeia como se você, dono de empresa, fosse só o responsável por isso. Mas as pessoas não estão enxergando que eu, como cliente, eu tenho que ir falar para você as verdades que eu estou vendo do seu negócio. E o que a gente percebe é que ainda existe uma resistência referente à consultoria de melhoria contínua, tanto para a Lean como para a Six Sigma. Principalmente, hoje, os donos das organizações, tanto os próprios gerentes de áreas, eles precisam ter a humildade de reconhecer que muitas vezes precisa de uma visão diferente, de alguém que venha de fora, para poder orientar qual que é o melhor caminho. E esse é o maior desafio hoje. Porque não adianta, se você está no dia a dia ali, o dia a dia vai te consumir. O dia a dia vai gastar a sua energia. E essa energia gasta, infelizmente, não é naquilo que agrega valor. E nem a gente está comentando, tanto para o cliente como para o negócio. Hoje, as empresas estão com uma quantidade enorme de parada de máquina, baixa produtividade, uma quantidade de refúgio, waste altíssimo, que impacta diretamente no resultado da companhia, produtos retrabalhados, refugos, porque hoje não tem um sistema de medição adequado, qualidade, processo, produção, não fala a mesma língua. E hoje se perde muito tempo debatendo pós-morte do que o que nós vamos fazer de diferente para realmente deixar a empresa cada vez mais competitiva e que o nosso dia a dia fique cada vez mais fácil.
isso ainda não está muito claro para as organizações. Então, esse é o ponto principal que realmente a gente tem que levar essa clareza e levar principalmente esse objetivo. Perfeito, show de bola. E Patrick, nessas suas andanças por aí, o que você tem observado de métodos que as pessoas têm utilizado mais comum, assim, o que é mais normal no dia a dia hoje de empresas? Porque assim, se eu falar de empresas com uma cultura de melhoria contínua, a gente vai enxergar diversas coisas. Mas empresas que não estão ainda com essa filosofia muito bem moldada, quais são as ferramentas que você tem observado que as pessoas estão utilizando mais? Então, legal. Eu vou responder essa sua pergunta, daí na sequência eu vou responder do Valdir Silvestre, que está falando a respeito dos líderes, né? A questão de autonomia para os belts. Referente a essa parte de melhoria contínua, eu acho que está na hora das empresas realmente acordarem. Não é uma questão de escolha mais, é uma questão de realmente de competitividade. A importância de abrir as portas para realmente a implementação de melhoria contínua, porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. E seu concorrente vai sair na frente. A ideia hoje é cada vez mais ser assertivo, eliminar processos burocráticos, trabalhar realmente no desenvolvimento de pessoas e discutir em reuniões diárias aquilo que realmente agrega valor para o negócio. Então, para essas empresas, passou-se da hora de realmente abrir as portas para pequenas ferramentas. A ideia principal de um consultor é utilizar a ferramenta adequada no local adequado. Não matar a barata com um tiro de canhão e não querer derrubar o elefante com um chinelo. Não inverter valores. Boa. E uma outra coisa também que a gente percebe, até para as empresas grandes, que hoje já tem a metodologia implementada, você percebe-se que começa a lutar entre ferramentas e áreas, como se o Lean, o TPM, o Six Sigma fossem coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente integradas, um depende do outro. E esse é o ponto principal que a gente tem que trabalhar. Para aquelas que não têm, tem que correr, porque a gente tem que realmente tornar-se cada vez mais competitivo através da melhoria. E para aquelas que têm, tentar enxergar uma integração, principalmente, hoje se fala-se muito em algumas empresas do Lean. Ou seja, empresas que já implementaram o Lean estão reimplementando novamente para tentar acertar coisas que ficaram do passado e muitas vezes chamam isso de excelência operacional e não é. Realmente é um resgate. Então a gente tem que realmente trabalhar esse ponto. Respondendo à pergunta do nosso amigo, Boa. realmente Qual era a pergunta? Só retorna a pergunta. Tá, a pergunta foi referente à autonomia que os líderes dão para o programa Six Sigma e para os belts realmente tocarem em projeto. Acho que aí tem os dois pontos, porque eu já vivenciei os dois lados. A gente sabe que a metodologia depende muito, não só do Lean Six Sigma, um Kaizen, um TPM, uma implementação de Lean, depende muito da alta direção da companhia, do suporte da gestão diária para que realmente essas pessoas sejam as cabeças pensantes e utilizem os seus esforços para desenvolver incentivos de melhorias e consiga principalmente desenvolver pessoas. E esse é o papel principal de uma direção frente a uma metodologia. Mas também tem gestores que suportam, que dão auxílio, e tem belts que acham que ainda tem que ser consumido pelo dia a dia e não. Por quê? Principalmente porque enxergam que incentivos de melhoria ou projetos foge totalmente do dia a dia dele. E não é o dia a dia dele. É apenas uma forma muito mais fácil de se chegar ao resultado de uma forma muito mais consistente e duradoura. Esse é o ponto principal. Então, ainda, às vezes, falta clareza para os dois lados. Enxergam hoje incentivos de melhorias ou projetos como um fardo pesado. Mas, na verdade, não é. É apenas uma forma muito mais fácil e consistente de se chegar ao resultado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eles até falam, pô, mas eu não tenho tempo para tocar um projeto ou para fazer uma melhoria. Eu digo, cara, é exatamente fazendo isso que vai te livrar tempo estratégico mais à frente. Então, nunca vai ter o momento perfeito. Agora, se você não começar, tu nunca vai ter essa visão de que, não, a hora que eu tiver um tempo sobrando, agora eu começo o projeto. Não, cara, comece projetos agora, para exatamente daqui a um tempo você ter mais tempo sobrando e usar isso de forma mais inteligente. Infelizmente, essa
falta de clareza das pessoas dentro das organizações, que é realmente hoje que atrapalha bastante. O principal é, hoje se compete entre metodologias e ferramentas dentro de organizações, isso já para aquelas empresas que já estão muito mais maduras e implementadas, achando que uma metodologia é melhor que a outra, ou TPM é só manutenção, Lean Six Sigma é só processo e qualidade, e produtividade vai cuidar da outra parte. Óbvio que não, isso está totalmente integrado. E isso é muito importante, trazer essa visão para o pessoal. E a alta direção de gerentes, eles têm que realmente assumir o papel. Que lado que eles estão? Eles estão no lado realmente de fortalecer a metodologia e dar cada vez mais suporte para os seus subordinados, incentivos de melhoria, ou usar a metodologia, eu sempre gosto de usar muito essa frase, como uma ISO 9000. 9000, quando ela surgiu, foi para quê? Principalmente para padronizar processos e depois de 2 anos ela foi usada com puro marketing. Em embalagens, em produtos e na frente da fábrica. Olha, temos ISO 9000. Hoje, infelizmente, algumas empresas estão usando a metodologia muito mais como marketing do que incentivos realmente para tornar-se cada vez mais competitivas. Perfeito, perfeito. Eu observo isso também e acredito que temos um papel aí fundamental para mudar essa visão. Patrick, para quem está iniciando, o cara hoje está começando, ele tem uma noção básica. Quais métodos você diria para ele assim, ó, cara, comece assim, assim, assado, para já sair colhendo resultados agora? Hoje a gente pode ir por 2 pontos. Eu gosto muito do Kaizen, porque o Kaizen ele é fácil de implementar, rápido de implementar e de baixo custo. São ferramentas simples, uma solução de problemas, plano de ação, uma matriz de causa e efeito, um mapeamento de processo. Então, ele de 1 mês ou 2 meses, ou até mesmo por workshops de 1 dia, 2 dias, 3 dias, se consegue, puxando workshops, se consegue pequenas melhorias de incentivos. Para quem está começando no Six Sigma, a gente tem a metodologia principalmente do Yellow Belt, que vai ajudar esse aporte de conhecimento, tanto um pouquinho no Lean Six Sigma, como também para ser um líder de Kaizen, um líder de workshop. Depois a gente tem o Green Belt. O Green Belt principalmente para quê? Para trabalhar essa análise de dados que a gente tanto discutiu no início. Ou seja, utilizar não só ferramentas Lean, porque a gente sabe que o Six Sigma, 50% é ferramentas Lean e 50% é mais voltado para a parte de ferramenta estatística, gerenciamento, e também a parte de gerenciamento de projeto. E um Black Belt, para quem quer seguir na carreira, que vai trazer uma visão muito mais ampla da estatística e da análise de dados, e também será o suporte para os próprios Green Belts. Hoje, o principal existe muitos artigos de melhoria contínua que podem ser lidos na internet, livros voltados para essa parte. O principal, Bruno, no meu ponto de vista, é humildade para reconhecer que precisa melhorar. Porque se hoje as pessoas estiverem fechadas, as pessoas ainda estiverem fechadas para melhoria, não adianta nenhum tipo de ferramenta ou nenhum tipo de metodologia. O principal quero melhorar, quero realmente ajudar minha organização, quero realmente tornar cada vez mais competitivo para que eu possa entregar para os meus clientes algo cada vez mais com valor agregado e também me desenvolver. Então, esse é o ponto principal, querer se desenvolver. Quem é realmente cru, não conhece nada da metodologia, começa a ler um pouquinho de Kaizen, começa a ler um pouquinho da história de melhoria contínua ou do próprio Lean, que surgiu principalmente, que tinha grandes dificuldades em competir com mercados americanos, onde a própria Ford e a GM competia, e através de vários incentivos, várias ferramentas, várias melhorias, que não foi numa varinha de condão, de um dia para a noite. Melhoria contínua não é do dia para a noite, é construção. Então você não precisa sair que nem louco, pegando 15, 20 livros, não, step by step, é passo a passo. E ao gostar do negócio, aí você tem N treinamentos que pode alavancar o seu desenvolvimento. Perfeito. Patrick, tu me enxerga bem? Sim, às vezes ele está meio travando um pouquinho a live, mas está tranquilo. Você aqui para mim, o áudio tá bom, mas agora não carregou mais a sua imagem. Não sei se o pessoal que está assistindo aí poderia comentar se está enxergando tanto eu quanto o Patrick.
Porque para mim, Patrick, tá só carregando e não apareceu mais você aqui na Ah, tela. eu tô enxergando bem você. Tá vendo bem? Vamos ver se alguém comenta aqui. Vou fazer o seguinte, Patrick. Eu vou fechar a live e vou voltar com ela rapidinho, só para voltar com a imagem normal. Ó, o pessoal Mas tá aí vendo só eu mesmo. acho que é só você, senão. Ah, o pessoal acompanha pelo som, né? Porque senão todo o pessoal que entrou vai ficar prejudicado. Tá, então A vamos gente tá lá. falando, Boa. tá legal. Então tá, show de bola. Se o áudio tá bom, vamos nessa. Patrick, se você pudesse sugerir apenas um livro, que livro você sugeria? Olha, tem um livro, na verdade, se eu posso, pode ser dois? Pode, pode. Tá. Tem coisa assim, quando a gente fala de Lean, a gente tem a Máquina que Mudou o Mundo e Pensamento Enxuto, do James O'Mac e Daniel Jones. São dois livros ali que traz todo o princípio estudado através da Toyota, né? Nessa virada aí, principalmente da Toyota, tornando-se a número um aí, líder do setor automotivo. Em Seis Sigma, tem dois. Tem Seis Sigma, que é a estratégia gerencial para melhoria de processos e serviços, né? Do Roberto Rondoro, da editora Atlas, e também Perguntas e Respostas sobre o Lean Six Sigma, da Cristina Workman. Então, são dois livros ali que são bem didáticos, que ajudam aí principalmente no desenvolvimento das pessoas, para quem quer ter aquele contato inicial. Por que a máquina que mudou o mundo e pensamento enxuto? Porque ali está a essência da metodologia Lean Manufacturing. Depois vai ter N artigos, N coisas, principalmente vídeos, principalmente no YouTube, para poder assistir. E já o Lean Six Sigma já é uma leitura ali que traz principalmente o quê? O quanto que a Motorola foi importante para a Motorola e mais tarde para a GE, General Electric, do James O'Mac, e traz aí principalmente uma leitura aí sobre a questão de trabalhar principalmente na variabilidade dos processos. O Lean foca muito em desperdício, cadeia de valor, que agrega valor para o cliente. O Six Sigma também. Mas o Six Sigma ele tem uma parte voltada para a parte de qualidade, principalmente variedade de processos, muito forte. Então não é à toa que depois dos anos de 1990 a gente fala muito em Lean Six Sigma. E não somente em Lean ou Six Sigma, metodologia se complementa. Exatamente, show de bola. Agora essa é uma só, tá? Só tem que dar uma resposta. Se você pudesse escolher apenas um método para utilizar no seu dia a dia, qual método você não abriria a mão, Patrick? Cortou, repete. Se você pudesse escolher só um método no qual você não pudesse abrir mão, qual método seria esse? E só pode escolher um dessa vez. Sim, com certeza o Lean Manufacturing. Não, agora falando específico de uma ferramenta. De uma ferramenta, mapeamento de processo. Mapeamento de processo? Eu acho, eu vou explicar por quê. O mapeamento de processo hoje, ele nos ajuda principalmente a enxergar os gargalos, a enxergar as restrições, a enxergar os entraves que faz com que alguns processos sejam tão burocráticos e não tenham a fluidez da forma correta. É uma ferramenta simples, infelizmente ainda pouco usada, são pouquíssimas pessoas que utilizam, e ela traz o envolvimento do time, traz uma clareza para o time, como o processo inicia, como que é o meio e como que é o fim, e aonde estão as oportunidades. Tanto para o Lean como para o Six Sigma, se você não utilizar um bom mapeamento de processo, você está perdendo uma grande oportunidade. Perfeito. E sabe o que eu acho interessante, Patrick, nas consultorias e até em treinamentos, que a gente começa a conversar com as pessoas e no primeiro impacto elas dizem que entende o processo delas. A hora que você começa a dizer, vamos desenhar, vamos escrever, cara, elas mesmo ficam perdidas e a dificuldade que elas têm de colocar isso para fora de uma maneira estruturada. É muito engraçado, mas é bem comum isso. Não, sim, igual eu comentei, se fosse para escolher uma metodologia, eu iria no Lean, porque ia trazer principalmente uma grande atitude, e o Six Sigma é óbvio, é consequência, ou dá para mim para implementar a parte do Six Sigma sem o Lean. Não tem nenhum tipo de problema. Tem empresas que tem só o Lean e tem empresas que tem só o Six Sigma.
Agora, em termos de ferramenta, com certeza o mapeamento de processo ele traz uma riqueza enorme para o entendimento de todos e principalmente no redesenho do processo, que é aí que você consegue perceber que processos burocráticos podem ser muito mais simples, com lead times muito mais reduzidos, se você realmente trabalhar naquilo que hoje agrega valor tanto para o cliente como para o negócio. Show de bola, show de bola. Uma sugestão que você dá para quem quer criar um ambiente com melhoria contínua ou para alguém que quer se tornar um especialista no assunto. Ao longo da nossa conversa, você já falou algumas coisas, mas se você pudesse dar uma sugestão bem assim, direta, exatamente. Assim, primeira coisa para criar assim, um ambiente de melhoria contínua é ter dentro do coração a mudança de melhoria contínua. Não dá, você tem que ser um influenciador, você tem que ser aquele cara que puxa, aquele cara que vai tomar várias pancadas no dia a dia, mas nunca vai largar a mão de tentar influenciar pessoas voltadas para a parte de melhoria contínua. Essa é uma forma que você começa a, principalmente, disseminar a metodologia e a trazer cada vez mais pessoas do seu lado. Perfeito, Patrick. Muito bom, cara. E uma pauta aberta agora. Não sei se tu quer comentar algo a mais. O que a gente tinha planejado foi cumprido. Patrick, fique à vontade de fazer comentários. Posso só responder ali uma perguntinha do nosso colega que colocou assim, no caso do PDA, pode ser? O PDCA eu acho bem... eu tenho uma opinião sobre ele. Hoje, muito nas empresas falam, não precisamos rodar o PDCA, você não sai nem do P, de planejar, e tem aquele rótulo, né? Temos que rodar o PDCA. Na verdade, tudo que nós comentamos, o PDCA está intrínseco. Se você não planejar, não executar, não verificar, e principalmente não agir em coisas de melhorias, nada vai funcionar, né? Então, legal essa pergunta dele. Tudo isso que nós comentamos, o PDCA ele é a essência. Isso é importante. Não é a ferramenta só isolada PDCA para fazer com que tudo aconteça. Eu gostaria principalmente de dizer para o pessoal, obrigado pela participação. Melhoria contínua é aquele bichinho que te morde e faz com que você realmente vivencie aquilo todos os dias, que você tente desenvolver pessoas, que você tente compartilhar conhecimentos. Não existe maior riqueza do que realmente compartilhar conhecimentos, desenvolver pessoas e ter uma paixão por melhoria. Melhoria de processos. E melhoria de processo não é aquele processo que sabe o que precisa fazer. É aqueles processos que você não sabe o que precisa fazer e junto com um time multidisciplinar vai trabalhar nessas possíveis melhorias. Então, acho que o principal realmente, e também para a própria gestão, ou para aquele empresário que ainda tem uma resistência, contrata ou não um consultor, é importante ou não para o meu negócio, é realmente quebrar esse paradigma. Saber que melhoria contínua vai trazer realmente melhoria de processo, melhoria de qualidade, reduções de custo e, por consequência, melhor competitividade da organização e maiores resultados. E trazer uma clareza de quais são os indicadores realmente que a gente precisa monitorar no dia a dia. Não é quantidade, é qualidade e direcionamento. Então, acho que esse é o ponto principal. Saber que existe uma filosofia que não é nova, já está no mercado há muito tempo, mas, infelizmente, pouquíssimas pessoas ainda sabem trabalhar e implementar esse tipo de metodologia. E eu acho legal aí o que tu comentou, porque depois que a gente é mordido pela filosofia de melhoria contínua, a gente não consegue voltar mais atrás, porque realmente faz a diferença. Quando você não conhece, né, você atua de forma picada, a hora que você vê tudo isso junto, tu até pensa, caramba, tinha que ensinar isso na faculdade, né? Em qualquer curso, inclusive. E aí um amigo aqui, o Osni, fez uma pergunta dizendo que, e no ramo de TI, né? No ramo de software. E aí, Patrick, eu tenho observado esse ramo, eu não sei se você está tendo algum tipo de contato nesse momento, mas eu enxergo que são as mesmas oportunidades e as mesmas coisas que a gente vê ou viveu muito dentro da indústria. Isso é. Sobre o TI, uma coisa também que eu tô me desenvolvendo e venho trabalhando há algum tempo, o Master de métodos ágeis também,
E hoje o Métodos Ágeis nasceu principalmente nessa parte de TI, de desenvolvimento. E o Lean hoje está totalmente entregado com os métodos ágeis. Principalmente para quê? Processos mais ágeis, processos sem burocracias, times cada vez mais tomando decisões, oportunidades de melhorias em coisas que não dão certo, porque a gente gosta somente de processo que dá certo. Não. Processos que não dão certo, o que a gente precisa fazer? Análise de causa, por que não deu certo? Então, no TI, hoje, isso vem entrando de uma forma muito produtiva, tanto de Lean, como também a parte da metodologia ágil, da parte do Scrum Master. Show, show. E só para a gente encerrar aqui, Patrick, tu acha que metodologia, melhoria contínua é só para multinacional? Não, isso aí, Bruno, é um paradigma enorme. Hoje, a gente sabe que empresas de pequeno, médio e grande porte implementam. Por mais que ela tenha surgido, sim, numa empresa que fosse de grande porte, na parte de manufatura, hoje, tanto o Lean como o Six Sigma é disseminado para hospitais, para supermercados. A área de serviço está muito forte. Tem bancos hoje que já tem os seus Master Black Belts, já está formando os belts. E, principalmente, empresas pequenas que implementam o Lean e têm resultados extraordinários. Então, tanto a área de manufatura e processo, independente da organização, pode implementar a metodologia. O que é importante é implementar a metodologia correta. O Lean hoje, ela entra em qualquer empresa. Você consegue implementar em qualquer organização de qualquer tamanho. O Six Sigma é para quem já tem algum tipo de maturidade já com o Lean e tem uns processos muito mais complexos, coisas muito mais difíceis de trabalhar, que vai realmente demandar uma estatística, um pensamento de coleta de dados muito mais preciso. Aí o Six Sigma a gente entra. Mas o Lean em qualquer tipo de organização. Show de bola, Patrick. Queria agradecer muito, muito mesmo a tua participação. Você enriqueceu muito a discussão. Eu acredito que pessoas como você, como eu e outros que têm esse tipo de conhecimento têm que compartilhar com o público, porque para nós é fácil falar isso, porque a gente viveu uma cultura, a gente viveu experiências no qual o resultado realmente foi surpreendente. E aí fica muito claro na nossa mente, né, tudo isso. Mas tem pessoas que nunca viveram isso, nunca viram isso funcionando. Então, eu acho que nós temos aí um papel fundamental de ajudar essas pessoas a terem esse esclarecimento, né, e conquistarem também resultados melhores nas suas empresas. Então, fica o meu muito obrigado para você. Tu sabe que tu é da casa, a gente está junto. E, cara, a hora que quiser, mandamos outra aí, vamos conversando, afinando as respostas. Pegando aí mais dúvidas da galera, né? E vamos trabalhando junto. E queria também agradecer todo mundo que participou aí, vários amigos, o Walter, um grande colega, o Osni, o Valdir. Eu não consegui ver o nome de todo mundo que apareceu, mas realmente só a galera ponta firme. Show de bola, Patrick. É contigo. O William também tá aí junto. É nóis, galera. Não, eu agradeço também. Obrigado a todos que participaram, que entraram aí, que deram o seu ok. Obrigado pela oportunidade também, a abertura, para que a gente pudesse falar de um tema que nós não falamos da boca para fora. É um tema realmente que está no coração daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe que dá o resultado. E a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar disseminando essa cultura em várias empresas, quebrando esses paradigmas, porque o principal para nós é realmente o desenvolvimento de pessoas. E se a gente tiver cada vez mais pessoas bem desenvolvidas dentro das organizações, pensando naquilo que realmente é importante, os resultados vão vir da organização, porque isso é consequência. Então, gostaria de agradecer você, a todo mundo que entrou. Esperamos que haja cada vez mais esse tipo de bate-papo, porque isso agrega valor. As pessoas também mandem as perguntas, vão mandando para nós, formulando principais dúvidas, algumas coisas que gostariam que realmente que a gente pudesse bater um papo, esclarecer, que realmente isso venha a enriquecer o desenvolvimento de todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco. A ideia é que todos possam se ajudar e fazer com que cada vez mais a empresa torne-se competitiva, porque empresas competitivas são menos pessoas desempregadas, são clientes muito mais satisfeitos, são cada vez mais oportunidades de carreira para essas pessoas internas, de crescimento, e esse é o nosso maior desafio. É realmente trabalhar com a metodologia para que
possa cada vez haver bons cenários no dia a dia. Show de bola, Patrick. Muito obrigado, então, e a gente se fala em breve. Um abração. Um abraço. Obrigado.